Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá pessoal, sou professora Erotildes e vou trabalhar com vocês a linguagem verbal e não verbal em língua portuguesa. Bem, na aula de hoje nós vamos ver que a comunicação ela tem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, pois a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas, ou seja, para comunicar um com o outro, nós utilizamos da linguagem. E essa linguagem, o que seria essa linguagem verbal? A linguagem verbal utiliza os códigos, a escrita e a fala. A escrita é toda qualquer linguagem que nós precisamos escrever, ou seja, quando eu escrevo uma carta, quando eu escrevo um e-mail, quando eu escrevo algo no jornal, na revista ou um artigo, todos esses meios de comunicação são redigidos através da escrita. E outro também, que é a linguagem verbal, é através da fala. Por exemplo, agora neste momento, eu conversando com vocês, eu estou me comunicando e estou utilizando a linguagem verbal. Então, se a linguagem verbal é isso, o que seria a linguagem então não verbal? A linguagem não verbal utiliza variados códigos para transmitir uma mensagem, principalmente o aspecto visual. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem que retrata o sinal de positivo. O que seria esse sinal positivo? Por exemplo, quando a gente acorda bem, estamos dispostos, né, estamos alegres para poder ir para a escola, então nós estamos positivos. Mas se de repente a gente acorda com mal-estar, uma dor de cabeça, então nós acordamos negativo. A outra imagem também representa uma pessoa com os dedos torcidos, ou seja, ela está desejando que algo bom aconteça. O momento que nós estamos vivenciando dessa pandemia, então nós estamos torcendo, tanto eu aqui como vocês aí do outro lado, estamos torcendo para que isso acabe o mais rápido possível, para que nós possamos nos reencontrar novamente na escola, vocês reverem seus amiguinhos, eu também rever os meus alunos, né? A gente se reencontrar e podermos voltar à nossa vida normal. Também é linguagem não verbal as expressões fisionômicas, né? Quando a gente conhece uma pessoa, nós conseguimos fazer a leitura gestual dessa pessoa através do seu rosto, a expressão fisionômica, a expressão facial dela nos diz quando ela está com raiva, quando ela está com medo, né? Quando ela está brava. Outras também são expressão não verbal, a dança. Através da dança, nós também podemos fazer a leitura da expressão corporal, pois a dança também transmite toda a cultura daquele povo, a tradição que ele tem. Então, também é uma linguagem não verbal. Também temos a Libra. A nossa colega até está fazendo, vocês estão observando ela, fazendo a linguagem de sinais, que é um meio de comunicação para as pessoas que são surdas e ouvintes, para que nós também possamos nos comunicar. Também temos as cores e os desenhos, que também é uma linguagem não verbal. O exemplo aqui nós temos os sinais de trânsito, que é o semáforo, né? O semáforo para os veículos, onde nós temos a cor vermelha, que indica pare, a cor amarela, que indica atenção, e a cor verde, que indica siga. Também temos o semáforo do pedestre, onde o sinal vermelho indica que não é para atravessar. Vocês sabem disso, né? E o verde que diz, pode atravessar desde que seja na faixa. E também temos outras sinalizações de trânsito, que no caso da lombada, né? Onde nós conhecemos também como um quebra-mola. Temos também aqui, pessoal, algumas imagens que vêm da linguagem verbal e a linguagem não verbal, e nós vamos poder agora buscar ver qual é a mensagem que elas querem nos trazer. Até porque nós sabemos que toda e qualquer linguagem, ela quer transmitir uma mensagem. Qual será a mensagem que esta imagem quer nos transmitir? Observe bem o desenho, nós sabemos que essa imagem faz parte da história em quadrinho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e aí a pergunta é: de que momento da história essa imagem está se retratando? Qual parte da história do Brasil ela está retratando aqui? Observem bem. Veja as vestimentas dos personagens, o cenário em si. Observaram?
Se vocês disseram que é sobre o descobrimento do Brasil, ótimo, positivo, você conseguiu acertar. Observe que a Mônica e o Cebolinha, eles estão trajando as roupas do estilo portugueses, que na época do descobrimento eles se vestiam dessa maneira. Aqui também nós temos o Papa Capim, que representa os indígenas, né, que aqui habitavam antes do descobrimento. E também nós temos também a madeira, que representa o pau-brasil, que foi uma das fontes de riqueza que foi extraída na época do descobrimento. Então, pessoal, além disso, nós temos a própria embarcação, que é a caravela, que é também um sinal que nos faz afirmar diante desse momento histórico, e também o próprio símbolo, que é a cruz vermelha, que indica a ordem de Cristo, que era utilizada nessa época das grandes navegações. Vamos ver a próxima imagem? Então, olha só, aqui nós temos uma charge, que também representa esse momento, não só porque nós temos o indígena aqui e o português, mas por conta também do próprio diálogo que eles estão tendo. Nessa imagem, diferentemente da outra que faz parte da história em quadrinho, aquela imagem do Cebolinha que nós acabamos de apresentar, ela é apenas uma linguagem não verbal e ela conseguiu transmitir uma mensagem. Aqui nós já temos uma imagem que traz tanto a linguagem não verbal como a linguagem verbal também. Aonde que está a linguagem verbal? Na escrita. E a linguagem não verbal é o próprio cenário do desenho. Então vejam bem, o que nos faz afirmar que isso aqui representa esse momento histórico que é o descobrimento do Brasil? Tanto as imagens como também a própria navegação ali, o barco em si, né, que é a caravela, a cruz, né, representando Portugal. E aí nós temos o diálogo. O índio diz: homem branco, muito bom dar presentes. E aí o português exclama: sabe de nada, inocente. O que isso quer dizer para nós? O que você consegue pensar sobre essa charge? As charges, elas são feitas para poder nos dar uma intenção de refletir sobre isso. Né? Ela tem a intenção de desenvolver uma crítica e fazer com que a gente pense sobre isso. Tem também uma pitadinha de humor, porque dá para a gente dar um sorriso quando a gente lê, né? Acha graça, mas ali também tem uma intenção, principalmente, da gente refletir sobre isso. Por que o índio disse, homem branco, muito bom dar presente? Porque nós sabemos que nessa época, quando os portugueses aqui chegaram, foi a maneira que eles tiveram de cativar os índios. Então eles deram um presente aos índios, mas na verdade o que eles queriam era tirar todas as riquezas que aqui tinham. E quando a gente observa esse aparelho eletrônico que não faz parte do cenário dessa época do descobrimento do Brasil, é para nos alertar que muito disso que aconteceu anos atrás, anos passados, ainda se faz presente no nosso mundo atual. E a outra mensagem, gente, que essa daqui não precisa nem de escrita, porque vocês já sabem, mas é preciso sempre relembrar. O que essa mensagem quer nos dizer? Que nós precisamos nos cuidar sobre o coronavírus, não é verdade, gente? Lavar as mãos sempre que possível. Lavar com água e sabão. Se for espirrar ou tossir, usar o antebraço. Evitar locais com aglomeração. Por isso, fique em casa. Mas se for preciso sair, utilize a máscara. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.